Segunda parte, tá? Nós vamos fazer a leitura do poema. Poema de número 27, Relva. Essas raízes aqui, inclusive, fizemos uma meditação aqui no, acho que foi dia 6 de novembro, nós estivemos no Monte Curama. Dizem que foi aqui que Mikao Sui recebeu a iluminação dele, nessas raízes. Só que fica no Monte Curama, tá? Então, eu estou na página 134, é uma fotografia feita por Rita, nas raízes. Inclusive, nessa árvore aqui do fundo, eu tenho fotografias agora de novembro, eu sentadinho aqui. A turminha toda sentada. Na página seguinte, 135, vem o poema em japonês, para que a gente mantenha o link com a numerologia, que são 31 caracteres, tá? Aqui tem uma citação que uma maçã estragada pode comprometer toda uma caixa. Você tem uma caixa de maçãs. Aí você bota uma estragada e estraga as outras. Então é por aí, tá, que nós vamos hoje. Na página seguinte, na página 136, nós temos o poema, tá? O título dele é Relva. E eu coloquei para vocês algumas imagens nos grupos, antes de eu ler, de algumas coisas que eu achei interessante, tá? A primeira citação, o pessoal pensa que Benjamin Franklin foi presidente dos Estados Unidos, mas ele não foi. Ele é considerado o pai da independência. Ele é o Dom Pedro II, mas ele mesmo não quis ser. Ele era um cientista, né? Esse Benjamin Franklin, ele fazia experiências com eletricidade. Ele que inventou o para-raio, que impede que um raio caia num prédio como esse. Ele que descobriu que a eletricidade tinha uma polaridade positiva e negativa, e que um raio era um fenômeno elétrico. Então, ele foi um grande cientista, né? E ele foi responsável, com mais 3 pessoas, né? O primeiro presidente foi George Washington, né? Mas esse foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Mas esse cidadão, Benjamin Franklin, ele morreu em 1790, tá? Então não foi presidente. Ele é considerado um dos fundadores dos Estados Unidos, que até então os Estados Unidos eram uma colônia britânica, né? Ele foi um dos líderes, ele foi o Tiradentes. Tiradentes também não foi presidente, foi degolado, foi esquartejado, né? Foi enforcado. Então, ele foi um dos líderes da Revolução Americana, que fez com que os Estados Unidos se desligassem da Inglaterra. Então, ele ganhou notoriedade com experimentos na área de eletricidade. Ele foi o primeiro embaixador, depois na França. Então, esse é Benjamin Franklin. Então, não era um louco, né? Um cara maluco, ele era um gigante. A gente procura se apoiar no ombro de gigantes. Então, ele fala o seguinte: o falso amigo, quem estiver me acompanhando, bota uma figurinha lá no grupo, tá? O falso amigo e a sombra só nos acompanham quando o sol brilha. O sol está brilhando, aí você tem uma sombra. Está tudo cinza, não tem sombra. Então, quando você está muito bem empregado, cheio de saúde, ganhando muito bem, fazendo festa, levando todo mundo para jantar, chega o falso amigo. Mas quando você está desempregado, no Serasa, no SPC, no DPC, aí nos hospitais precisando que alguém te acompanhe lá, ele não vem. Tá? Então você tem que ver o dia que você tiver num momento sombrio, quem é que chega? Porque o falso amigo, ele vai chegar, ele é um sanguessuga. Ele vai chegar. Eu morava durante 13 anos, morei com Rita na frente da praia. A minha prima, minha mãe vão lembrar ali, meu cunhado aí, o Alexandre, né? Eu olhava para o lado em Copacabana. Eram 2 quilômetros até o Leme, para o outro lado até o posto 6. Então, era sexto andar. Na hora da queima de fogos,
Tá? A gente estava na altura ideal e eram 12 metros de janela. Nossa sala tinha 60 metros, era alugado, né? Eu sei que dava dezembro, final de novembro, o pessoal começava a ligar para mim. Olha, estou morrendo de saudade. Ninguém tinha saudade de mim em janeiro, nem em fevereiro. Mas em dezembro, por quê? Porque eles queriam ir lá assistir a queima de fogos. Fica caríssimo, né? E eu fazia ceia, não cobrava nada de ninguém, e minha casa ficava lotada. E aí uma pessoa, olha, eu posso passar com você? Pode. Ele trazia mais meia dúzia. Então, a pessoa se convidava, eu deixava vir, só que a pessoa levava outras pessoas. E a gente nem estava preparado com a alimentação para todo mundo. Aí, Rita e eu demos um basta, resolvemos passar o ano novo no meio de um córrego, cheio de vagalume, lá onde Rita nasceu, no meio dos cafezais, nem da roça. Aí o pessoal começou a me ligar, estou morrendo de saudade. Eu falei, eu também estou. Queria passar o ano novo contigo. Poxa vida, que alegria, será um prazer, né? Então tá combinado? Tá, né? Aí chegou na hora, que hora a gente chega? Eu falei, olha, mas você tem que comprar passagem, né? Você vem de carro ou de ônibus? Mas você está onde? Estou em Campestre. Você não ficou de vir aqui passar? Cadê os amigos? Os meus amigos sumiram. Então, quando eu estava lá fazendo ceia, que é o Réveillon mais bonito do mundo, né? Então, lembrem disso. Tá? Se você tiver com uma empresa sólida, ganhando dinheiro, eles vão se aproximar. Se a empresa tiver quebrada, eles não vão se aproximar. Outra citação que eu coloquei para vocês foi de Voltaire, tá? Voltaire, ele foi um dos mais importantes pensadores do iluminismo francês. Esse iluminismo foi um movimento cultural, né? No século XVIII, que era considerado o século das luzes, que se pautava na razão, que começou a peitar os dogmas religiosos da igreja. Entendeu? Eles começaram a questionar que não podia ser assim, né? Então, eles tiveram muitos problemas, principalmente com a igreja, né? Ele nasceu e morreu em Paris, ele morreu em 1778, o século XVIII, o século do iluminismo, né? E esse cidadão, Voltaire, ele deixou para a gente uma frase que organiza, que sintetiza o direito de liberdade de expressão, porque ele começou a questionar os dogmas da igreja, religiosos, né? Ele deixou o seguinte, eu coloquei assim, não concordo, quem escreveu isso foi Voltaire, não concordo com o que dizes, mas defendo até a morte o direito de o dizeres. Então, ele não concordava. O Einstein falava que ele concordava com as pessoas para que a pessoa parasse de falar, né? Mas ele não concordava com o que as pessoas falavam, mas ele defendia o direito. O Brasil está precisando disso, né? Nós estamos vivendo um momento que a gente não está podendo mais falar. Então, ele defendia de forma ferrenha a liberdade de expressão. Voltaire, ele nos deixou 70 obras, aproximadamente. Ele escreveu muita coisa. Então, muito conhecido no mundo inteiro. Olha o que Voltaire falou, né? Muito forte isso. Que Deus me proteja dos meus amigos. Esses que chegam quando na época das vacas gordas, né? Porque dos inimigos cuido eu. Porque ele sabe quem é inimigo dele, ele está de olho, mas o amigo está lá do teu lado te ferrando, né? Então ele pedia para Deus proteger ele dos amigos, que dos inimigos. Então é outro gigante, olha o que ele foi falar, né? Aí eu coloquei para vocês, pessoal, uma canção. Aí entrou um pouco de sincronicidade. Tá? Essa canção é da Rita Lee, o nome da canção é Erva Venenosa. Eu coloquei a letra para você, aqui eu não vou cantar, né? Aqui eu não sou cantor, né? Mas a Rita Lee teve problemas como eu tive, entendeu? Minha prima já teve, minha mãe já teve, não sei vocês, entendeu? E ela resolveu, tá? Ela diz que a erva venenosa é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. De longe não é feia, quer dizer, você é o canto da sereia, né? De longe não é feia. Tem voz de uma sereia, cuidado, não a toque. Ela é má, pode até dar um choque, e fala venenosa.
É muito forte essa letra. Então, eu não sei se alguém ouviu a canção e eu coloquei para vocês a letra, tá? E a Rita Lee fez uma canção. E aí foi sincronicidade que eu estava olhando essa música, né? E aí a Gisela falou assim: Poxa, por que você não bota essa música? Eu falei: Mas eu estou pensando em colocar. E coloquei. Inclusive, aquelas primeiras 7 aulas, a gente falou muito sobre a sincronicidade. Esse poema teve 2 casos de sincronicidade. Teve a canção, que você falou para mim, eu falei: Não, mas eu já estou pensando. E teve uma imagem que você recebeu hoje, tá? Você lembra de cabeça o que fala a imagem? Cuidado com quem você coloca dentro de casa. Né? Como é que é? Cuidado com quem você. Deixa eu entrar aqui no teu WhatsApp. Espera aí, Gisela. Essa. A imagem está aqui. Eu vou colocar para vocês nos 2 grupos, para que vocês saibam que ela me mandou. Acabei de mandar nos 2 grupos. Seu lar, é aqui onde Rita e eu moramos, né? Minha prima lá na Ilha do Governador, minha mãe lá perto de Brasília. O seu lar não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que você vai abrir. Eu tenho convidado meus alunos aí, meus amigos, para comer pizza aqui, mas não é qualquer um que vem aqui, não. A sua casa não é para qualquer pessoa. Cuidado com quem você coloca na sua casa e na sua vida. Nós vamos falar sobre isso agora. Então, eu mandei para vocês essa imagem, tá? Bom, aí eu coloquei para vocês, pessoal, uma imagem de Bezerra de Menezes, uma imagem azul. O doutor Bezerra de Menezes ele foi médico, tá? Ele foi militar, ele foi escritor, foi jornalista, foi político, foi filântropo, foi filósofo, foi expoente da doutrina espírita. Tá? Então, não há hoje um centro kardecista que não tenha obras, ele era escritor, de Dr. Bezerra de Menezes, que não fale sobre ele, né? Porque ele continuou trabalhando, ele desencarnou no ano de 1900, ele morreu faz 124 anos. Ele era cearense, tá? Ele morreu no Rio de Janeiro, mas ele era do Ceará, faz 124 anos ele morreu, e ele recebeu o apelido, o alcunha, né, o apelido no meio espírita de o médico dos pobres. Então, você, quando vai num centro espírita receber cirurgia espiritual, entendeu? Eles trabalham muito com a falange do doutor Bezerra de Menezes. Eu estou colocando gente aqui, pessoal, estou mostrando para vocês que a gente está apoiado no ombro de gigantes. Agora, olha o que o médico falou. Espírita, hein? Totalmente do bem. Na Terra, todos temos inimigos. Ah, eu não tenho inimigos. Você que pensa que você não tem inimigos. Só de você ter uma casa própria, já incomoda quem paga aluguel. Só de você ter uma aposentadoria, incomoda quem não aposentou. Então, todos temos inimigos. Todos, sem exceção. Não pense que você não tem inimigo. Até Jesus os teve. Se Jesus teve inimigo, imagina a gente. Mas isso não é importante. Ah, eu tenho inimigos. Isso não é importante. O importante é não ser inimigo de ninguém. Isso que é a coisa mais importante. É você não ser o inimigo. Porque inimigo todo mundo tem. Eu me lembro que, quando eu fiz 60 anos, eu fiz questão, no dia do meu aniversário, de estar com a minha mãe. Vou ver se Rita acha o vídeo. Ela que filmou, né? Dia 16 de maio de 2021. Fiz 60 anos, fazia questão, né? No meio da pandemia, e estava Rita, eu e minha mãe, né? Minha mãe achando que eu ia passar Covid para ela, ela olhava para mim, via aquele vírus enorme, de 100 quilos de Covid. Depois ela não queria que eu fosse embora, né? Porque eu fiquei lá dando suporte para ela, fui nos bancos. Fazia 400 dias que ela não saía de casa, sozinha em casa, na pandemia. E aí eu resolvi fazer o caminho de Santiago com Rita. Comprei a passagem, só que aí a Espanha fechou as fronteiras pela segunda vez e eu não consegui. Aí tudo tem que ter um plano B. Resolvemos fazer o caminho da fé, sair de Águas da Prata e até Aparecida. Inclusive, eu recomendo que vocês façam esse caminho.
Só que de Águas da Prata para Poços de Caldas, a cidade que meu pai estudou, se formou, são 40 quilômetros, a cidade que eu morei, que eu conheci Rita. Minha mãe passou lua de mel lá. Aí resolvemos sair de Poços de Caldas. Aí saí caminhando, né? Fui para Águas da Prata, fomos bater em Aparecida. 358 quilômetros. De Águas da Prata são 318. Só que você tem que ter um propósito espiritual. Eu vou perguntar para a Gisela aqui. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7? Mandou. E eu tinha que ter um propósito espiritual. Aí eu resolvi perdoar meus inimigos, porque Jesus mandou. O que você acha desse propósito? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Aí resolvi perdoar. Aí, cajado, mochila, e entrei naquele caminho, 358, para perdoar os inimigos. Estou lá, né? E Rita rezando o terço, que ela reza pelo pessoal que está em guerra, refugiados, pelos órfãos, né? Fica lá rezando. E eu mandando reiki para o Oscar Safad, tá? A família da Elizabeth Nascimento. Meus amigos estavam com Covid, eu mandando reiki todo dia para esse... O Oscar estava entubado. E eu ali, mandando pelo coração. Eu com os cajados, e tinha que perdoar os inimigos, né? Não era esse o propósito. Aí, quando andamos 200 quilômetros, subindo e descendo montanhas, sul de Minas, é cheio de montanhas, Rita chega para mim, e aí? Conseguiu? Eu falei, conseguiu o quê? O propósito. Né? Conseguiu o quê? Perdoar os inimigos. Eu falei, não consegui. Ela falou, mas como? Andando 200 quilômetros, você não perdoou. Eu falei, não consegui. Mas por que você não perdoou? Não conseguiu. Eu falei, eu descobri que eu não tenho inimigos. Aí eu não sabia se eu voltava, que era 200 quilômetros, ou se eu ia para frente, que era mais perto. Aí eu resolvi caminhar em gratidão. Eu descobri que meu coração era puro, que eu não era inimigo de ninguém. Mas eu reconheço que eu tenho alguns inimigos, mas que eu não era o inimigo. Então eu acho muito importante essa citação, que o importante é que você não seja. Se a pessoa é inimigo, tua inimiga, azar dela. Mas se você virar inimigo dele, aí você reencarna com ele, na mesma família. Vira irmão, ou vem teu filho. Um filho, uma família, irmãos, filhos, é um grupo de espíritos altamente endividados karmicamente. Naquela família tem os teus piores inimigos. E se você não perdoa, você vai reencarnar com eles, entendeu? Então, esse é o doutor Bezerra de Menezes. Dizendo que todo mundo tem inimigo, o importante é você não ser o inimigo. Aí eu coloquei aqui uma imagem de John Kennedy, tá? Ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado aos 46 anos de idade, todo mundo já viu a imagem de carro aberto, leva um tiro na cabeça, né? No dia 22 de novembro de 1963. Eu tinha 2 anos e meio, faz conta não. E aí ele levou um tiro e morreu, Kennedy, né? Morreu em Dallas. Por que ele morreu? Porque ele era presidente, ele estava, naquele dia, ele estava começando a campanha para a reeleição. E ele era tão popular e tão querido que ele ia ser reeleito. Então resolveram matar ele. Aí não foi reeleito, morreu. Então, entendeu? Essas coisas acontecem na política, né? Mas ninguém chega a ser o político mais influente do planeta, porque os Estados Unidos é a principal economia do planeta, né? Se o sujeito não tiver uma inteligência um pouco acima da média. Ele era muito popular, fez muito pelos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: perdoe seus inimigos. Jesus não mandou perdoar, então John Kennedy mandou perdoar. Mas não esqueça seus nomes. Lá no Japão, eles falam: perdoa seus inimigos. Perdoou, mas anota o nome deles. Então, o John Kennedy perdoa, mas não esqueça o nome deles. Você perdoou, mas eles continuam seus inimigos, né? E aí eu coloquei uma citação de Paulo Coelho. Paulo Coelho é carioca, eu fazia caminhada lá em Copacabana, umas 2 vezes encontrei com ele. Ele caminhava sozinho com um cajado. Tá? Hoje ele tem 76 anos, tá? Graças a Deus goza de boa saúde, é um renomado escritor, né? Jornalista. Ele ocupa a 21ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, tiveram que aceitá-lo. O livro dele, O Alquimista, do ano de 1988, eu morava em Manaus,
é considerado como um importante fenômeno literário do século XX, porque ele já vendeu um único livro 150 milhões de cópias, ele superando O Pequeno Príncipe, de 1959. Então, ele foi o fenômeno literário, né? Ele, como escritor, ele ocupa as primeiras posições dos livros mais vendidos em todo o mundo. Dizem que ele já vendeu mais de 350 milhões de livros em mais de 170 países diferentes. Eu me lembro que Rita e eu, a gente ia para o Nepal, ia para a fronteira com o Paquistão, para a Índia, e tinha a prateleira lá nas livrarias do Paulo Coelho. São 170 países, né? Os livros do Paulo Coelho foram traduzidos em 88 idiomas. Ele é o autor mais vendido da língua portuguesa, ele superou Jorge Amado. Jorge Amado vendeu 55 milhões. Então, é louco, não é? É um gigante. Porque uma pessoa que não tem inteligência, ele é um fenômeno literário. Esse livro, O Alquimista, foi o fenômeno literário do século XX. Nenhum livro vendeu como O Alquimista. E ele diz para a gente o seguinte, o Paulo Coelho. Paulo Coelho, inclusive, ele era assessor, amigo do Raul Seixas. Aquela história que nasceu há 10 mil anos atrás, isso vinha do Paulo Coelho, né? Então ele diz o seguinte: perdoe seus inimigos. Tem que perdoar, Jesus não mandou? Mas não os confunda como amigos. Ah, perdoei. Isso não quer dizer que ele virou teu amigo. O Kennedy falava, anote o nome deles, né? Não esqueça seus nomes. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de Jesus mandando perdoar 70 vezes 7. Mas esse 70 vezes 7 é você perdoar infinitamente. A energia do universo é setenária, 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, tá? Aí você compõe, a princípio era o verbo, são 7 notas musicais, 7 principais chakras. A energia do universo é setenária, 70 vezes 7. Jesus recomendava que nós perdoássemos sempre. Mas perdoar não quer dizer que você tenha que esquecer, porque a gente tem uma memória, o mal que fizeram para você. E aí eu coloquei aqui embaixo 2 imagens, você chegou a ver essas imagens? Sim. Né? Que Jesus tinha um monte de discípulos que seguiam ele. Aí chegou uma hora que ele selecionou 12. Então eu tenho 22 mil alunos, mas não são os 22 mil que estão convidados para comer pizza na minha casa. Você está convidada, viu? Vocês também estão. Então, Jesus, ele escolheu, ele mandava perdoar, mas ele escolhia no final, quem foi acompanhar ele, porque ele tinha um projeto. Ele, inclusive, ele precisava de um traidor para que a coisa acontecesse como aconteceu, né? Então, isso está em Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19, está na Bíblia. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, que o chamou de apóstolos. Então, se Jesus escolheu, você não pode escolher seus amigos? Tem gente que fala, você me perdoa? Perdoo. Ah, então está tudo certo? Não, não tem nada certo. Está perdoado, mas fica longe de mim. Você não pode manter a mágoa, ressentimento. Se você mantiver mágoa, ressentimento, você vai reencarnar com as pessoas. Aí eu coloquei 2 imagens aqui de Pedro caminhando sobre a água, a hora que ele afundou, sentiu medo, e Judas Iscariote, que era um ladrão, né? Pelas Escrituras. Aí eu vou perguntar para você. 2 apóstolos de Jesus, cada um tinha um perfil. Pedro. As Escrituras o descreve como um homem de temperamento forte e impulsivo. Ele era bronco, era pescador, né? Bem bronco. Às vezes impetuoso. Era um homem simples, bronco, acostumado ao trabalho árduo no mar, dia a dia, sob chuva e sol, no calor da dura lida. Considerado um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele ficou conhecido por sua lealdade e devoção a Jesus. Mas ele era barraqueiro. Ele era bronco e barraqueiro. E o outro foi Judas Iscariote, que, de acordo com as escrituras, era calmo, era todo zen.
o Judas. Sorridente, nunca perdia a calma, parecia amigo, sorria para todo mundo, abraçava, chamava de broda, de meu querido, sabe? Foi ambicioso, ladrão, há registro dele desviar o dinheiro, né? E traidor de Jesus, pois o entregou às autoridades com um abraço e beijo. Quer dizer, às vezes você está abraçando uma pessoa e beijando. Nós tivemos uma amiga da onça que beijava a Rita, e Rita falava, me lembra o beijo de Judas. Era amiga, né? E beijava a Rita e falava, eu lembro de Judas beijando Jesus. E essa mulher não traiu a gente? E Rita, com a sensibilidade dela, aí eu te pergunto, um era barraqueiro e mal educado, o outro era amável, ia te chamar de meu bem. Ele era barraqueiro. Com qual dos dois você gostaria de compartilhar parte ou algo da sua vida? Com Pedro, claro. Com Pedro. Entendeu? Você vai querer o outro? É aquele que chega, né? Então, hoje nós vamos atrasar, tá, pessoal? Porque é um poema complexo. Aí eu coloquei para vocês aqui uma passagem de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem falou isso? Que Jesus ia mandar a gente como ovelhas, quer dizer, mandou os discípulos, né, os apóstolos, no meio de lobos, né? Mandou ser prudente como serpente, manso como pombas. Entendeu? Então, você tem que receber todo mundo bem, acreditar nas pessoas, você tem que ser manso como uma pomba, tá? Aí eu coloquei aqui um provérbio árabe. A primeira vez que me enganares, se alguém te enganar uma vez, a culpa é da pessoa, porque você foi, tá, uma ovelha, uma pomba. Mas a segunda vez, a culpa será minha. Então, se uma pessoa me engana, faz um mal para a Rita, para mim, no instituto, a culpa é da pessoa. Só que eu sei disso. Isso aqui é um provérbio árabe. Ela não vai ter chance de me enganar duas vezes. Graças a Deus são poucos. Eu não chamo nem para reciclar o nível 1. Mas eu perdoei, eu não tenho mágoa, eu torço para que as pessoas sejam. O meu coração é puro. Mas eu não vou dar chance para a pessoa fazer de novo. Aí vem Jesus novamente, está em capítulo. Aí vem, por que Mikau Sui trouxe esse poema para o rei? Por que Mikau Sui trouxe? A resposta está em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Aqui são os falsos mestres de reiki. Você vai ver que ele está falando aqui, ó, e está todo mundo aqui enaltecendo ele, as ovelhinhas. Mas é um lobo, vestido de pele de cordeiro. Então, tem muita gente que fala bonito, se veste bem, fala namastê. Entendeu? Ainda usa os mantras do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vai, entendeu? E vai dar aula. Então, esses falsos profetas que Jesus fala, pode ser os mestres de reiki. Mikau Sui trouxe esse poema para o reiki. Aí, cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas. Eles são sorridentes, eles são simpáticos, eles falam bem, eles te abraçam, eles tratam bem, sai para jantar, paga a janta, entendeu? Eles envolvem, tá? Mas por dentro são lobos selvagens. E a gente atrai esse tipo de pessoa. Entendeu? Ah, vou refazer o mestrado. Muita cautela, tá? Tem muita gente boa. Mas tem muita gente que se enquadra nisso que Jesus falou. Agora, por que também que Mikao Sui trouxe esse poema para o reiki? Aí eu coloquei para vocês técnicas coletivas do reiki tradicional japonês. Porque daquelas 22 técnicas, a 22ª são os Reijus. 21 eu coloquei no livro
Reiki, sistema tradicional japonês, aquele de capa azul, né? É uma delícia. Mas se me picar aqui, é um zangão. É? Já fecundou a rainha. Ah, como é que sai? Aí morre. É um voo nupcial só porque eu criei abelhas. Você sabe tudo. Não, imagina. Enciclopédia ambulante. Criei abelhas no Amazonas. A gente aprende na agronomia, né? Então, são 3 técnicas. Chute reiki. O que é chute reiki? 2 ou mais pessoas aplicando o reiki num receptor ao mesmo tempo, que é o reiki coletivo. Deita uma pessoa na maca, 2, 3, 5, 8 pessoas aplicam. A fritadeira, aquele reiki concentrado. Esse é o chute reiki. E no Japão não se aplica reiki só uma pessoa. Eu sempre apliquei só, né? Mas sempre são 2 ou mais pessoas, pela questão espiritual. Jesus que falou, né? Renzoku Reiki-ro é o reiki de revezamento. E eu cito até exemplos do curso, é um revezamento. Às vezes a pessoa está... Aquele Herbert Viana, quando ele caiu o aviãozinho dele, a mulher morreu, ele precisava de reiki 24 horas por dia. Uma aluna, Regina Helena, deu aula para a mãe dele, criaram um grupo de revezamento. Então, a cada 2 horas, saía 2, 3, entrava outro grupinho. Então, é uma outra técnica coletiva. E a outra técnica é o Reiki Mawashi. Vou pedir a Rita para pegar a foto do Monte Kurama de 2018, a gente de mão dada, fazendo o Reiki Mawashi, com as mãos dadas. É uma foto que virou um ícone da viagem de 2018. Estivemos agora novamente em 2023, né? Mas tivemos menos gente. Então, são 3 técnicas coletivas. Então, você precisa de um grupo. Só que esse grupo não pode ter, tá, um lobo vestido com pele de cordeiro, um falso amigo. E aí, isso é tão real que, na apostila que Mikao Sui entregava, ele morreu em 1926, ele entregava uma apostila para os alunos dele, chamada Reiki Ryo Hurikei. Essa apostila foi publicada em 2 livros meus. Um dos livros é o Reiki Sistema Tradicional Japonês, está na página 96, e aí o entrevistador, quem estiver acompanhando, marca lá. Pergunta para Mikao Sui, como deve uma pessoa proceder para receber o nível 2, o Okuden? Aí Mikao Sui responde que o Okuden, nível 2, consiste em um conjunto de técnicas. Isso que me levou para o Japão pela segunda vez, que foi em 2002, que eu escrevi esse livro em 2002. Hatsurei-ho, eu não sabia nada disso, Dashu-ho, Bushu-ho, Shite-ho, Enkaku-ho e Seikaku-ho e outras. Eu fiquei boiando. Eu não sabia, e já tinha um livro que era o Reiki Universal. Agora, olha o que ele escreveu aqui. Transmitimos primeiramente o Shoden. Para quem? Para todo mundo. Você tem que acreditar nas pessoas. Você tem que ser manso como uma pomba, mas prudente como serpente. Aí ele fala, as pessoas que alcançaram bons resultados, tá? Que levaram o reiki a sério, tiveram transformações positivas, e que têm boa personalidade, transmitimos o Okuden. Se ele percebesse que a pessoa era uma promotora de discórdia, era desonesta, era fofoqueira, era intrigueira, a pessoa não chegava nem no nível 2. Mikao Sui aceitava todo mundo para o nível 1. No nível 2, o falso amigo dançava. Então, isso aqui, pessoal, eu estou com o tempo apertado, eu até gostaria de falar mais sobre esses assuntos, tá? O pessoal está escrevendo aqui, eu não vou poder ler, tá? Não vou poder ler, a gente está sem tempo. Bom, vamos ler o poema, tá? Estou na página 136 do livro. Se o pequeno roedor, o roedor, pessoal, é um animal que você pega ele filhote, a mãe morreu, alimenta ele, cuida dele, dá amor, e ele te morde, ele rói, ele não gera sentimento por você. Se o pequeno roedor trabalha embaixo da terra, ele faz coisas escondidas, todas as raízes das plantas semeadas morrem, tá? Essas plantas semeadas pode ser a tua casa, o teu lar, a tua empresa, aquilo que você construiu.
tá? Esse pequeno roedor é o falso amigo, é aquele fofoqueiro, intrigueiro. Ele vem para destruir. Então, aqui o imperador Meiji associa uma observação realizada na natureza, feita na relva. Título do poema, A Vida em Sociedade. Ele olhou, né, a plantação ali e associou aquilo à vida em sociedade. Podemos dividir o poema em dois trechos. Primeiro, se o pequeno roedor é o fofoqueiro, né? Trabalha embaixo da terra, ele nunca vai falar mal de você na sua frente e fazer coisa errada na tua frente. Se apresenta como metáfora de uma pessoa desonesta, invejosa, promotora de discórdia, que realiza trabalho escuso, causando desavenças e desunião. E o segundo, todas as raízes das plantas semeadas, aquilo que você construiu, morrem. Pode ser entendido com o significado de um trabalho sério, uma empresa, um lar, e honesto se compromete. É a maçã que estraga toda a caixa. Aí coloquei aqui, Voltaire disse, Deus me defenda dos amigos, e dos inimigos me defendo eu. A expressão pequeno roedor é uma referência aos ratos, pequenos animais roedores, vertebrados, mamíferos que vivem em todas as regiões do mundo, fazendo sua toca em buracos subterrâneos. Você não vê o rato. Há mais de 1.700 espécies de ratos distribuídos pelo mundo, entre os quais cerca de 125 espécies estão classificadas como pragas, vem para destruir mesmo. Pode causar perdas significativas nas lavouras, destruindo as sementes recém-plantadas e atacando os cereais. É um animal meticuloso, destruidor, frio, amigo das sombras, dos recantos ocultos e das gretas secretas. A mensagem implícita no poema é o alerta que uma pessoa com um perfil desagregador, aquela pessoa que encosta para desagregar, para destruir, aparenta uma coisa e, na verdade, é outra coisa, pode comprometer todo um trabalho sério, uma organização, uma empresa, até mesmo a harmonia de um lar. Destrói uma casa, um casamento. Diz o dito popular, uma maçã estragada pode comprometer toda a caixa. Agora, por que Mikao Sui trouxe esse poema? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio do rei que seja aplicado e honesto em seu trabalho. Muitas técnicas originais do reiki são coletivas. Eu citei as três. Shuchu Reiki, tá? O Renzoku Reiki e o Reiki Mawashi. Não é hábito no Japão os reikianos trabalharem isolados, então eles precisam de um grupo. Não pode trazer um rato desse para o grupo, um amigo da onça, né? Reikianos japoneses precisam de um grupo. O ideal é que esse grupo seja harmônico de verdadeiros amigos. Lamentavelmente, não é fácil montar um grupo de amigos leais. A única entrevista concedida pelo mestre Uzui ao seguinte pergunta. Aí, isso aqui, eu acabei de ler. As pessoas que têm boa personalidade transmitimos o Okuden. Ele não dava o nível 2 para todo mundo. Resumindo, todos eram aceitos para o nível 1, mas apenas mas pessoas que não tivessem boa personalidade, falsas, não transparentes, que promovam intrigas, fofoqueiras, mal intencionadas, etc., não eram aceitas para o nível 2. Assim pensava Mikao Sui, conforme consta desse documento oficial do Reiki. Segue um famoso discurso. Esse discurso tem mais de 2.000 anos, tá, pessoal? Foi um tribuno do Império Romano, que foi Cícero. Foi no ano de 42 a.C. Ele diz o seguinte, olha, o tribuno romano. Uma nação, essa nação pode ser uma empresa, pode ser uma casa, um lar, um casamento, pode ser uma empresa, tá? Pode sobreviver aos idiotas e até aos gananciosos, mas não pode sobreviver à traição gerada dentro de si mesmo.
Você tem uma empresa e tem um traidor lá dentro, sorrindo para você. Um inimigo exterior não é tão perigoso, porque é conhecido e carrega suas bandeiras abertamente. Mas o traidor se move livremente dentro do governo. Esse governo pode ser uma empresa, pode ser um instituto de reiki, entendeu? Ele se move livremente. Uma viagem que eu faça, sorrindo ali, entendeu? Seus melífluos sussurros são ouvidos entre todos e ecoa no próprio vestíbulo do Estado. E esse traidor não parece ser um traidor. Foi o que Jesus falou, né? Ele se apresenta em pele de cordeiro. Ele fala com familiaridade às suas vítimas, usa sua face e suas roupas e apela aos sentimentos que se alojam no coração de todas as pessoas. Ele arruina as raízes. Essa pessoa destrói um casamento, destrói um lar, destrói uma casa, destrói uma empresa, destrói um projeto social da sociedade. Ele trabalha em segredo e oculto na noite para demolir as fundações da nação. Ele vem para destruir. Ele vai ficar feliz quando vê tudo destruído. Ele infecta o corpo político, esse corpo político é a família, a empresa, a tal ponto que este sucumbe. Já vi empresas quebrarem, terem problemas sérios por colocarem um traidor na empresa. A empresa vai bem, eles se aproximam. A empresa está bem, se a empresa está mal, eles não chegam. Aí eles vão lá e destroem. E esse foi o poema. A gente está totalmente sem tempo. Rita acabou de colocar a gente fazendo Reiki Mawashi. Como é que vai fazer Reiki Mawashi sozinho? Aí, Luana, não acredito que houve engano de forma alguma. Judas foi um instrumento de Deus. Sim, eu também acredito nisso, Luana. Entendeu? Eu acredito que ele tenha sido escolhido. Ele precisava alguém fazer aquilo. Tá? Johnny, não devemos comprometer. Não devemos compreender. Jesus, o próprio poder, enganou-se em relação a Judas. Não, eu não acredito que ele tenha se enganado. Ele sabia exatamente quem ele estava selecionando. É que o objetivo aqui não é... Ele tinha que ter uma pessoa que fizesse esse papel. E, dependendo da pessoa, falar, não para isso não me escolha. Tem gente que não ia aceitar isso. Ser malhado toda Semana Santa. Entendeu? Tem livros espíritas, pessoal, que falam que os primeiros 3 dias depois da crucificação de Jesus, ele foi socorrer o espírito de Judas, de tão mal que Judas ficou, ele suicidou. Só que, assim, não cabe a nós debater esse assunto, a gente vai fugir do... Daqui a pouco, eu vou salvar no coração de vocês outro assunto totalmente diferente. A gente está fugindo, entendeu? Do objetivo do poema, né? Você não pode pegar uma pessoa dessa, vem passar um período na minha casa, férias na minha casa, contratar uma pessoa dessa na sua empresa. Mas eu concordo com a Luana aqui, ele sabia tudo, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Luiz Paulo, melhor ter um inimigo declarado do que um falso amigo do seu lado, Luiz Paulo aqui. Posso dar, Grandilha, quem quiser floral só me lembra amanhã. Aí eu passo um floral, porque esse floral mexe, né? Eu tive vários ratos aí que andaram, que geraram um dano na minha vida, né? A Rosa Aguiar dizendo que tem o alquimista, nós temos aqui também atrás. Luana, sempre considerei essa questão de que Judas não foi instrumento de Deus para que a escritura se cumprisse. Pretendo fazer em breve o caminho da fé. A Luana falando, faça assim, tá? E aí eu vou te dar dicas. Quem quiser fazer o caminho da fé, fala com Rita e comigo antes de sair. Pousadas de amigos, né? A Rúbia aqui agradecendo, falou que sentiu o corpo aquecido. A Fabiana Guizolia falou uma energia muito forte e amorosa. O Rafael e ela. O
O Lobão. Lobão não falou nada da sua beleza hoje, hein? Tá calado. Naturalmente, ele não achou. Não achou bonito? Tá caladinho o Lobão hoje. Dando boa noite. A Grandília, senti em volta de luz. A Luana, minhas mãos pulsaram. A Marinete da Silva dando boa noite. Aí eu pergunto, pessoal, todo mundo entendeu? Você tem que perdoar, mas você tem que anotar o nome dos inimigos. Você não pode ficar com mágoa, com ressentimento. Você não pode ser inimigo, mas você vai ter sempre inimigos. Mas você não pode aceitar o cargo. De vez em quando, tem gente que começa a me provocar nas redes sociais, mandando recado. E eu digo para as pessoas, porque tem gente que tem tanto veneno. A palavra é um instrumento de poder, mas tem gente que tem veneno a verter, né? Que tem gente que precisa de inimigo para botar o veneno para fora. O sujeito, em vez de aplicar reiki, fazer meditação e oração, ele tem um inimigo terapêutico, ele fica brigando, botando o veneno para fora, veneno para cá, veneno para lá. E aí o inimigo morre, o cara morre. Às vezes o inimigo dele morreu, ele precisa urgente de outro inimigo terapêutico. E às vezes eles querem me escolher, falam, olha, eu não tenho tempo para isso. Eu estou cada vez mais ocupado, eu estou tentando tempo para escrever, entendeu? Eu não tenho tempo para ser seu inimigo, procura outro. As pessoas me agridem, me caluniam, só que eu não tenho tempo de aceitar essa provocação, aceitar ser o inimigo terapêutico. Falando, não vai dar, você vai ter que procurar outra pessoa para se equilibrar. Eles se equilibram na discórdia, na fofoca, na briga. Então, todo mundo tem inimigo, pessoal. O importante é você não ser o inimigo. E você tem que perdoar. Mas isso não quer dizer que você tenha que trazer essa pessoa para o seu convívio. Jesus perdoou 70 vezes 7, mandou perdoar. Mas ele escolheu os 12. Falou, vocês ficam aí. Esses 12 vão comigo. Então, você não pode pegar, entendeu, um falso amigo e botar para conviver, que ele vai destruir. Tá bom? Eu não gosto de falar desse poema, eu não gosto de ensinar esse poema. Não é pelo poema, porque eu lembro, vou fazer 63 anos, de coisas que aconteceram comigo no passado, nessa vida, né? Aí eu lembro de pessoas, aí me dá tristeza, entendeu? Poxa vida, aquela pessoa, eu cometi um erro, eu não fui prudente como serpente. Eu não fui prudente ali. Luana mostrando. Johnny, mais uma vez a Gisele está muito bem. Olha aí, foi só reclamar, Lobão. É que eu estava observando com calma sua formosura. Olha aí. Olha aqui, agora ela ficou feliz. Agora eu fiquei feliz, Lobão. Lobão, você é a primeira coisa, tem que elogiar. Ela veio toda linda hoje, maravilhosa. Pois é. Então, pessoal, é isso aí. Eu posso fazer o reju de expansão de consciência? Todo mundo entendeu? Eu tive uma amiga, Johnny, que ela era minha amiga e ela roubou meu namorado. Quando eu menos esperava, ela ficou. Eu tinha havido um rompimento e ele entregou uma carta para ela me entregar. Ela não me entregou e ainda pegou o meu namorado. Que coisa, hein? Aconteceu comigo também na adolescência, na Ilha do Governador. Então, o pessoal está dizendo que entendeu. Então, nós vamos fazer o reiju de expansão de consciência, ok?